Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês a fazer o passo a passo e vai ser um vídeo de autodesenvolvimento, então eu vou ensinar você a treinar em você mesmo. É uma aplicação de fibra de vidro simples, tá? E vou deixar também na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo vocês. E também, para quem não me conhece, eu vou deixar o Instagram aqui para vocês me seguirem, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo! Vamos lá, meninas. Vocês podem ver que minha lâmina tá um pouco áspera, porque eu estava de alongamento e fiz a remoção. Porém, minha lâmina está super saudável. Vocês podem ver até que minha base tem um crescimento. Então, fiz a remoção corretamente e posso fazer um alongamento por cima tranquilamente, tá? Vamos começar cortando essa borda livre, abaldando e arredondando as laterais. Vou pegar o cortador de unha, cortar uma lateral, abaldando até a outra. Corto bem rente ao meu dedo. Com a lixinha eu vou acertar as lateraisinhas e as pontas. Finalizando, eu vou iniciar a preparação, que é o lixamento, com a lixa elétrica. Primeira bloquinha que eu vou utilizar vai ser uma diamantada, lateral e cutícula. Utilizo ela para lixar a lateral e afastar a cutícula. Sempre deitada, sujei. Vamos lá. Sempre deitadinha, eu inicio na lateral, apoiando sempre a minha mão com a da lixa no dedo. Afasto a cutícula e lateral. Faço isso 3 vezes. Fiz 1, 2, 3 em cada dedo. Finalizei o primeiro lixamento. Agora eu vou pegar outra broquinha diamantada para fazer o lixamento superficial. Remover toda a oleosidade e o brilho que contém na lâmina, superficialmente. Começo na base, levo para ponta, ponta, base, sem colocar força, somente passando a lixa sem força nenhuma para não danificar a lâmina. Vou deixar os números das broquinhas na descrição para vocês, tá? Tiro o pozinho e agora eu vou iniciar a preparação com os produtos. O primeiro produto que eu utilizo é o desidratador, da marca Cútil, passo 1. Tem a função de remover qualquer partícula de água que contém na minha lâmina. Vocês podem ver que rapidamente ele seca. Agora eu vou vir com um primer. Eu utilizo da marca Cútil o passo 2. Passo na minha lâmina tranquilamente. Vocês podem ver que fica um pouquinho brilhoso. Não levo na cabine, porque não é um produto em gel. E o próximo passo que eu vou utilizar vai ser o gel capa base da Cútil. Ele tem a função de selar toda a nossa preparação. Então é super importante, meninas, nós utilizarmos um gel capa base próprio para isso, tá? Com um pincelzinho, pego uma quantidade mínima, vou distribuir para minha lâmina, sem encostar na cutícula lateral, porque ele é um produto em gel. Vou distribuir ele na minha lâmina e vou levar para a cabine por 30 segundos. Então, meninas, acabei de tirar da cabine, leite super saudável. Agora a gente vai vir com o gel construtor. Vou usar o gel da Volia, um nude. Vou usar ele para aderir à fibra. Pego uma quantidade mínima, venho do meio do leito para a ponta, distribuindo de uma lateral para outra, pra gente colocar a fibra. Passo certinho, do meio pra ponta, tá, meninas?
Pego a fibra, coloco no leito, ó. Coloco, abro a pinça e tiro. Dou uma batidinha para não cair. Com uma espátula ou um palito eu venho distribuindo a fibra somente no leito. Batendo o pauzinho no leito, tá vendo? Para ela aderir no gel e ficar 100% transparente. Então, damos a batidinha. Se faltar gel, meninas, vocês verem que a fibra ficou branquinha, vocês podem molhar ela no gel, a espátula, e dar uma batidinha na fibra. Sempre observando se tem fibra na lateral. Não pode ficar sem fibra. E na outra lateral. Sempre abre as bochechinhas. Somente na base, ó. Coloquei de uma extremidade à outra, agora eu vou acertando a ponta. Sempre olhando de frente e acertando a simetria, para não deixar a fibra torta. Vou fechando os buraquinhos e vou acertar a simetria já. Ó, vou olhar, observo. Está certinho, porém ela tá mais pro lado esquerdo, então eu vou jogar ela um pouquinho pro lado direito, para não ficar torta quando eu fizer a curvatura. E sempre observando as laterais, viu? Com o palitinho, ó, eu vou ver simetria, simetria. Então ela tá de acordo com a simetria da minha unha. Certinho, tá vendo? Lateral ok, outra lateral ok. Vou só desentortar um pouquinho. E vou levar para a cabine por 5 segundos. Levei para a cabine por 5 segundos. A fibra tá aderida no leito. Sempre leva a mão toda, tá, meninas? Vocês fazem dedo por dedo e leva a mão toda. Logo depois, vocês vão cortar já o tamanho que a cliente deseja, um pouco maior do tamanho que ela quer. Vou cortar médio, um pouquinho maior, para facilitar na curvatura. E quando eu for lixar, só acertar a ponta, não tirando o tamanho que a cliente pediu, tá? Então, corte um pouquinho maior para facilitar na curvatura. Daqui eu já vou pegar uma quantidade mínima no pincel, com meu gel construtor. Vou depositar essa quantidade na ponta, nunca fechando a fibra, sempre abrindo ela. Não vou fechar, senão a fibra ela junta demais e fica muito fina na ponta. Então, vou depositar abrindo na ponta. Vou pegar outra quantidade e vou maquiar o leito. Venho maquiando o leito, que é tirando essa marcação. E o que sobrar no pincel eu vou passar por baixo. Se eu precisar pegar mais, eu pego. Mas eu não passo em excesso para não criar crosta. Não preciso me preocupar com os buraquinhos que estão abrindo. Quando eu for levar para a cabine, eu vou fechar os buraquinhos que abriu com o pincel, ó. Vou maquiar novamente o leito, tirando a marcação. E agora eu vou fechar os buraquinhos que abriu e levar para a cabine. Ó, passa onde abriu. Se precisa, eu pego uma quantidade mais de gel. Faço de novo. Depositando. E mando para a cabine por 5 segundos. Vamos lá. Sempre a mão toda, tá? 5, tirei e vou fazer a pré-curvatura com a minha mão. Meus 2 dedos posicionados por igual e eu pego próximo à minha unha natural, tá vendo? Pressiono meu dedo junto com a unha, desta forma. Fecho um pouquinho, ó, bem pouquinho. E esse é o meu esqueleto para acompanhar a simetria da minha unha. Sempre fecho ele um pouquinho a mais. Logo depois eu venho e coloco a presilha para finalizar o molde do meu esqueleto. Coloco bem rente a minha unha natural. Nesse caso, eu já iria fazendo o próximo dedo. Já iria fazendo a pré-curvatura do próximo. Então aqui eu vou deixar a presilha por uns 10 segundinhos. Verifico se fechou de acordo com o que eu quero.
Ó, fechou um pouco mais com a simetria. É isso que eu quero, porque no ponto de tensão ele sempre abre um pouco mais. Então, essa aparenta que está muito fechada, mas ela ainda vai abrir bastante, tá? Então, daqui, próximo passo é o ponto de tensão. Quantidade, deposito na base e vou levando para a ponta, sem pincelar. Eu vou levando para a ponta com a liga do meu gel, tá? A minha mão tem que ser uma pena. E eu venho nivelando todo o gel no meu leito. Vou nivelando de uma lateral. Pego mais uma quantidade e nivelo da outra lateral. Nivelando corretamente. Meninas, não pode fratar produto onde? Ponta, meio e lateral, tá? Tá escorrendo, eu limpo. Limpo na outra lateral. Viro de cabecinha para baixo, se for necessário, dou uma batidinha. Só que antes eu vou acertar aqui primeiro. Acerto aqui o leito. Coloca mais uma quantidade aqui para finalizar o molde. Quanto mais eu conseguir nivelar, mais fácil vai ficar para o meu lixamento. Ó, acerto aqui certinho a lateral. Limpo depositando. E agora eu viro e dou 3 batidinhas. Já passo por baixo. Essas 3 batidinhas é para o gel voltar pro meio para facilitar o meu nivelamento. Ó, vou limpar aqui. Quanto mais quente o ambiente, mais o gel vai ficar leitoso, escorrendo. Vou acertar só essa lateralzinha. Aqui. Limpo. Eu sempre limpo o cantinho, que eu não gosto de deixar produto no cantinho. Limpo aqui. Tá certinho, ó. Niveladinho. Lateral, lateral, meio. E vou virar só mais um pouquinho e dar uma batidinha. Tá correto? Vou mandar pra cabine 6 segundos. 3. Corrigindo, mando pra cabine 3 segundos, tiro, depois mais 3. Que dá o total de 6. Tirando, já coloco a presilha de baixo para cima, rente a minha unha natural. Vou fazer uma leve pressãozinha para moldar. Vou fazendo a pressão, encaixando a presilha certinha. Depois eu venho, viro de cima para baixo, encaixo corretamente próximo à minha unha natural. Faço a pressãozinha novamente. E pronto, dessa forma eu vou moldando. Espero o gel esfriar. Podem ver que já fechou a quantidade correta. Com um palito eu vou corrigir a simetria da minha unha. Olha, tá vendo que tá na simetria correta? Com o palitinho eu meço e vejo que tá a simetria correta. Não preciso fechar e nem abrir. Eu deixo a presilha para não abrir novamente e iria já fazendo a outra unha. Como eu tô fazendo só uma, não precisa deixar. Passo top coat embaixo para tirar a goma do gel quando eu for lixar e não deixar os fiozinhos de fibra sair quando eu estiver lixando com a broquinha. Vou colocar a presilha e vou mandar para a cabine 120 segundos, que é um total de 2 vezes 60, tá? Sempre a mão toda. Então vamos lá, foi 2 vezes 60, 120 segundos. Podem perceber que a unha volta com a gominha. Eu vou tirar com algodão e álcool. Não precisa encharcar o algodão, tá? Tiro em cima e embaixo. E vou vir acertando a ponta e as laterais com a lixa manual, tá? Coloco a lixa sempre retinha. Começo acertando a ponta. Vou lixar já o tamanho que eu desejo e acertando ela retinha. Sempre segurando a unha da cliente com firmeza para ela não ficar balançando para um lado e para o outro e não ficar dolorida, tá? Então vem acertando, deixando a lixa sempre em pezinha.
e logo depois eu vou abrir as laterais, acertando essa lateralzinha que fica caída, tá vendo? Vou posicionar a lixa retinha, ela empinada mais pra ponta e vim acertando com a bochecha do meu dedo. Vira? Então aqui eu já acertei. Na outra lateral da mesma forma, abro a bochechinha, encaixo a lixa e venho acertando com a bochechinha da minha unha, do meu dedo. Acerto mais um pouquinho aqui a ponta. Na lateralzinha agora, eu vou vir corrigindo a simetria, que são essas barriguinhas que fica dando um ar de gordinha. Então, eu vou acertar ela com a lixa manual. O que der pra me acertar com a lixa manual, a simetria, a ponta e as lateraisinhas eu acerto, tá? Então, venho lixando, posiciono ela, dou uma deitadinha e lixo. Vocês podem ver como é que fica a lateral. Vou acertar aqui. E pronto, tá vendo? Acertei ponta e lateral. Viram? Então, vamos lá. Só vou acertar aqui a pontinha. Vocês podem ver que a lateral tá lixadinha, a ponta também. Ó, não tá caindo, tá certinho. E agora a gente vai começar com o lixamento com a lixa elétrica. A broquinha que eu vou usar é essa broquinha cilíndrica. Não sei a numeração dela, eu comprei ela no Mercado Livre. Ela a gente vai vir lixando somente superficial, tá vendo? Onde eu lixei com a lixinha manual, a gente não vai lixar. Não passa essa broquinha na lateral. É só superficial. Começo com ela na base e venho levando ela pra ponta, tá vendo? Somente nivelando. Eu não vou tirar excesso de produto, não vou lixar mais na ponta, mais na base, nada disso não. Eu só vou nivelar o corpo da minha unha. Então, vocês podem ver, ó, começo na base e venho levando pra ponta e não passo na lateral, tá? Ela é super macia. Vocês passam de um lado pro outro, com calma, devagar, que ela lixa. Se vocês for passar de um lado pro outro com a rapidez e a agilidade, ela não lixa, é devagar, tá? Então, aqui vocês podem ver que eu nivelei. Vocês sempre olham de lateral, de frente. Eu gosto de passar ela embaixo para facilitar já o acabamento da ponta. Vocês podem ver, ó, ela um pouquinho pezinha. Eu coloco ela na pontinha, tá? Pra vir me auxiliando no acabamento natural. Bem pouquinha coisinha. Ela em pezinha. Viu? Finalizo o nivelamento. E vou pro próximo passo, que é outra broquinha. Próxima broquinha, eu vou utilizar ela um pouco na base e na ponta, ó. Eu venho com ela acertando as laterais que ficam grudadas, a base, nivelando a base certinha com a cutícula e a lateralzinha. Ela é uma broquinha de remoção, então eu utilizo ela bem leve, tá? Não coloco força nela. Ela é da American Burst. A próxima que eu vou utilizar é de cutícula. Começo na lateral, passo na área da cutícula, tirando qualquer produtinho que tá grudado, ó, que tem um grudadinho, eu vou tirar. E na outra lateral. Não coloco força na lateral, senão vai abrir buraco. Se eu quiser tirar alguma coisinha aqui, abro um pouquinho as laterais. Com ela, eu já passo embaixo, tirando qualquer crostinha que ficou de gel. Ó, eu vou acertando as lateralzinhas e passo ela pra nivelar embaixo, tá? Agora eu vou vir com outra broquinha mais grossinha pra finalizar a ponta. Gente, broca é muito pessoal, então eu utilizo várias para muitas funções. Tem pessoas que utilizam só uma. Essa daqui é da American Burst, ela é mais gordinha, eu utilizo ela para afinar a ponta. Finalizar a pontinha dela. Tá vendo, ó? Vocês vão apoiar sempre o dedo na mão da cliente, segurar na ponta da lixinha elétrica e vir passando ela na pontinha da unha. Isso é para vocês terem mais firmeza, tá? Então venho, faço uma limpeza embaixo
se caso for necessário. E sempre acerto essas lateraisinhas, ó. Eu passo a broquinha nas lateraisinhas. Finalizei, passo aqui em cima um pouquinho só pra me tirar um nivelamento. E pronto. Fiz a ponta. Fiz a lateral, a ponta já tá ok, já dei o efeito que eu queria dar. Vou passar só mais um pouquinho aqui nessa curvinha aqui, ó. Pra quando eu mostrar, não ficar mostrando. Tá vendo? Passa ela por cima às vezes, só pra finalizar. Não é obrigatório nem a necessidade. Eu que tenho a mania. E venho tirando o pozinho, o excesso de pó. Vocês podem observar. Agora eu vou vir com a lixa polidora. Lixa polidora vocês podem passar sem dó, tá? Pra ela tirar todo o pozinho que tiver em excesso. Eu passo de baixo pra cima pra tirar aquelas pontinhas das laterais. Limpo com frufruzinho. E pra vocês observarem a curvatura, olha. O efeito que dá, tá vendo? Se eu olhar de baixo pra cima, eu consigo ver que eu não afinei a minha estrutura. Eu afinei somente a ponta. Então, esse é o efeito natural. Deixa eu tirar um cantinho aqui. Que sempre quando a gente finaliza o acabamento, aparecem algumas imperfeições. Aí, vocês podem ver, tá vendo? Tá niveladinha, certinha. Simetria correta na unha. Não tá mais larga nem mais fechadinha, tá na simetria correta da minha unha natural. Agora eu vou vir com o top coat da Volia. Venho. Sempre, se você tiver dificuldade para espalhar ele, começa com ele na ponta, tá? Vocês vão depositar todo o excesso na ponta e vai levando pra base. E vocês sempre deixam um espaçozinho entre o top coat e a cutícula. Isso é para quando crescer não dar infiltração, não dar aquele descolamento precoce nas laterais. Venho passando com toda a delicadeza. Ó, vocês podem ver que eu não encosto. Se eu encostar na lateral, limpo, mas na base da cutícula eu não encosto. Passo aqui e passo por baixo. Sem encostar no meu dedo também, para não criar uma crosta. E observo se ficou alguma parte aberta, rajada, com auxílio da luz. Meninas, depois que eu passei o top coat, mandei 60 segundos na cabine. Acabei de tirar. Olha, tá tudo certinho. Não tem lateral. Vocês podem ver que tem um espaço na cutícula. Não está encostando na cutícula, nem lateral, tá tudo certinho. Então, já venho passando meu olhinho pra hidratar minha cutícula. Não encosto em cima ainda, porque o top coat tá quente. E pode embaçar. Natural. Então, eu venho, ó. Simetria. Passo o olhinho, simetria correta, curvatura, ponta. Acabamento super natural e não tem excesso de produto. Então, aqui tá um passo a passo pra vocês. Então, meninas, aqui tá a finalização pra vocês. Ponta, lateral, simetria, tudo correto. E esse é um passo a passo da aplicação fibra de vidro com o gel Volia. Espero que vocês tenham gostado.